Olá, confreiras e confrades eno-apaixonados, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Eno Experiências. Hoje a conversa é com um convidado que vive o dia a dia de que faz uma cidade girar, bares, restaurantes, hotelaria, eventos e turismo. E quando a gente fala disso, a gente está falando de emprego, de renda, fluxo de pessoas e identidade regional. O nosso convidado vem de Pouso Alegre, uma cidade que se consolidou como um dos polos mais fortes do sul de Minas, estratégica pela Fernão Dias, por logística, por indústria e cada vez mais por eventos e serviços. E esse movimento não acontece sozinho. Ele depende de organização, de representatividade e de liderança. O Rolando, ele atua na linha de frente desse setor, conectando empresários, poder público, calendário de eventos e oportunidades para fortalecer a economia local e regional. A gente também tem uma conexão bacana. Eu, ele, o André Yucchi de Varginha, o Rafael Nogueira também de Varginha, o Ricardo Mucciarone e a Gina Carneiro daqui de Poços de Caldas, nós estamos no mesmo grupo de WhatsApp, justamente porque a gente acredita numa agenda comum para o sul de Minas, com mais integração, mais profissionalização e mais projetos que gerem prosperidade para o sul de Minas. Então, hoje a gente vai falar de experiência do consumidor, de gastronomia como um ativo turístico, de eventos que movimentam a hotelaria e o comércio, de integração regional e também de como o sul de Minas pode se posicionar com força, inclusive no turismo de experiências e no enoturismo, com esse crescimento absurdo das vinícolas e da IG de vinhos de inverno. Senhoras e senhores, com vocês, Rolando Brandão. Rolando, que alegria te receber aqui no Eno Experiências, meu amigo. Eu que agradeço, Fábio, esse convite. Muito obrigado por estar aqui hoje, representando Pouso Alegre e todo o nosso sul de Minas. E pode ter certeza, vamos fazer muito pelo nosso sul de Minas ainda, que merece o nosso trabalho, merece a nossa união, para que a gente forneça cada vez mais uma experiência ainda melhor do que nós já ofertamos hoje. Bacana, então seja muito bem-vindo. Um brinde aqui, meu querido. Saúde. Saúde. Que a gente pode estar repleto aí de prosperidades, porque os sonhos realmente estão em sintonia, a gente está muito conectado. Rolando, antes de tudo, quero conhecer um pouquinho sobre a tua relação pessoal com o vinho. Você é mais do vinho em restaurante, do vinho em casa, do vinho em evento? Como é que é o seu consumo de vinho no dia a dia? Dia a dia sempre eu procuro tomar vinho, né? Ainda mais com essa crescente que nós estamos aqui no sul de Minas, com as nossas vinícolas. Então, no geral, hoje eu costumo tomar bastante vinhos. Não tenho a experiência que você tem no mundo do vinho, mas eu tenho feito aí um movimento bom lá em Pouso Alegre, novinho, que nós vamos conversar daqui a pouco, mas eu costumo tomar sempre um bom vinho. Ah, que bacana. E a gente tem uma região que ela foi muito bem colonizada, né? Vieram os italianos, os portugueses, os espanhóis. Você acredita que o vinho ele pode ser protagonista em bares, restaurantes, mesmo em cidades que ainda não têm uma tradição vínica? Eu não tenho dúvida disso. Eu tenho certeza que nós temos um potencial enorme aqui no nosso sul de Minas para que isso aconteça. Não só nas nossas cidades, como você citou, Pouso Alegre, Poços, Varginha, mas nas cidades que estão no nosso entorno. A gente está vendo uma crescente enorme e nós temos que aproveitar esse momento. Nós temos que saber nos posicionar e levar o que é de melhor para esse mundo afora, e não só para Minas Gerais, para o mundo, né? Exatamente. Nos enxergar. Exatamente. O sul de Minas ele está vivendo essa onda, que é uma onda muito forte, né? Com as vinícolas, a colheita de inverno e o enoturismo, que realmente abriu as portas para a gente adentrar, porque a gente está num país que o clima ele é tropical. Então, chove muito no verão e acabava, por muitas vezes, produtores perdendo as suas safras. E na sua visão, o trade de gastronomia e hotelaria de Pouso Alegre e região já estão se preparando para aproveitar essa onda que está acontecendo? É fato? É fato, mas nós temos muito trabalho pela frente, Fábio. Nós precisamos trabalhar muito, nós temos que chegar muito perto do empresário, para que ele enxergue também essa possibilidade de melhorar o seu negócio, de melhorar o seu rendimento. A oportunidade está aí. Nós estamos próximos dos grandes emissores de turistas do Brasil. Nós estamos próximos de São Paulo, que é o maior emissor do Brasil. E o quanto se consome de vinho em São Paulo. E essas pessoas estão aqui na nossa região. E por que nós não ofertamos o que nós temos de melhor dos vinhos? Então nós temos que trabalhar e aproveitar essa onda e alavancar os nossos negócios também. Verdade mesmo, porque assim, era muito comum, eu sou daqui, nascido e criado em Poços de Caldas, mas eu morei 20 anos aproximadamente na cidade de São Paulo. E é muito comum, quando eu percebia o pessoal do lado de São Paulo, quando tomava a decisão de, eu quero visitar alguma região, e é uma região lindíssima, que é a região do Sul, você pegar ali Bento Gonçalves, Gramado, Canela e tal, é lindíssimo, mas precisava pegar um avião, se deslocar e tal, e chegar lá em Porto Alegre, subir a serra e tal.
Hoje, eles estão a 1 hora e meia, 2 horas, dependendo da vinícola. Então, assim, é muito fácil ele sair e fazer esse trajeto hoje de carro, né? E com esse estudo que foi feito e implementado, o movimento está crescente e está tendo uma dificuldade, principalmente em relação ao serviço que está sendo ofertado. Que importância que você dá à formação de profissionais para trabalhar com vinho especificamente no setor de alimentação fora do lar? É importantíssimo nós, né, fomentar isso, junto com o Sebrae, que é um grande parceiro que nós temos lá em Pouso Alegre, aqui no sul de Minas. O Senac também está pronto para nos ajudar. Nós temos que aproveitar o momento que o governo de Minas está olhando e os olhos estão brilhando para o negócio. Então, nós temos que aproveitar esse momento, Fábio, para treinar essas pessoas, para essas pessoas enxergarem. Como você falou, quantas vezes eu peguei o carro lá em Pouso Alegre, ou tinha que deslocar até Guarulhos ou Viracopos, pegar uma aeronave, ir no Sul, ir na Argentina, ir no Chile, né, para a gente ter uma experiência para o vinho. Hoje não. Hoje nós temos essa experiência dentro de casa. Nós temos vinícolas brilhantes aqui no sul de Minas. Tanto São Gonçalo do Sapucaí, aqui em Andradas. Então nós estamos com um produto espetacular. E essas pessoas precisam treinar. As pessoas precisam entender, precisam saber o que elas estão ofertando, qual o serviço que ela está ofertando, para a gente atrair isso para a nossa região. E a gente tem uma tradição que ela é centenária, né? A gente sabe de vinícolas, né, há mais de 100 anos, que sempre fizeram vinhos e que foi uma quebra de paradigma para eles também, porque as uvas eram uvas americanas, você tinha uva Isabel, uva folha de figo, Niágara, uva rubi, e aí agora tiraram todo esse plantio de vinhedos, colocaram Syrah, Sauvignon Blanc e tal, ou seja, cria realmente um rompimento de barreiras. Então, as vinícolas já fizeram a sua parte, né? Todo esse estudo que veio via EPAMIG, principalmente através do trabalho do enólogo que fica aqui estava em Caldas, né? Que é o Murilo Albuquerque, que desbravou realmente com muita coragem esse trabalho, faz com que hoje os nossos vinhos são premiados no mundo todo, reconhecidos como vinho de igual para igual com vinhos franceses, italianos. Mas ainda, culturalmente falando, nas cidades, a gente percebe que tem muita gente que quer pedir vinho, mas ele fica um pouco inseguro em relação ao atendimento. Será que o cara não vai me enganar? Será que não vai querer me vender um vinho caro? Como que a gente pode instruir, não apenas o empresário, mas a pessoa que quer fazer um curso de sommelier, que ele quer se profissionalizar e fazer um serviço adequado, para que esse atendimento ele possa transformar essa insegurança do consumidor num encantamento da cultura do vinho? Você falou muito bem do Murilo, e eu acho que nós devemos ao Murilo. O Murilo merece nós colocarmos uma estátua do Murilo aqui no sul de Minas. O Murilo virou o nosso sul de Minas de ponta cabeça, né? Hoje é um outro patamar o sul de Minas, graças ao Murilo. Nós devemos isso ao Murilo. E quando você fala de encantamento, é a dificuldade que nós temos. Nós já temos o mineiro que é acolhedor, o mineiro sabe receber as pessoas, nós temos o carinho pelas pessoas, nós recebemos as pessoas na cozinha de casa para tomar aquele cafezinho. E agora nós temos que receber o mineiro, receber as pessoas para tomar um bom vinho. Nós temos que saber vender um bom vinho. E eu tive uma experiência muito interessante. Eu tive o prazer de receber a TT, presidente da Fecitur, lá em São Gonçalo, para um evento. E depois desse evento nós saímos para comer uma massa. E quando nós chegamos, a TT sugeriu, não, nós estamos em São Gonçalo, terra de Bárbara Leodora, vinícola Davo chegando, vamos tomar um vinho. Falei, perfeito, vamos tomar um vinho. Aí eu falei assim, vamos tomar um vinho então, né, mineiro. Ela falou assim, eu duvido que vai ter. E nós chegamos num restaurante lá, tivemos, né, chamei o garçom, perfeitamente. Ele tinha os vinhos do sul de Minas ofertando na casa, se posicionou muito bem. E nós fomos com a ideia de tomar um vinho e o garçom nos atendeu tão bem, ele nos ofertou um vinho de São Gonçalo do Sapucaí, de uma vinícola pequenininha, Fábio, que está começando. E nós tivemos a experiência de tomar aquele vinho, foi espetacular o vinho e a harmonização que fez com a massa que nós comemos lá. Então, a gente percebe, cidades pequenas já está fazendo um movimento, já está treinando de um garçom já ofertar um vinho da cidade, da terra dele, que é extremamente importante, né? O movimento das vinícolas aqui no sul de Minas. E olha, eu vou comparar isso que você acabou de falar, por exemplo, com esse queijo aqui,
né, que é um queijo que está mais perto de Pouso Alegre, a origem dele, do que daqui de Poços de Caldas, mas a gente faz questão de ter ele em todos os nossos episódios, porque realmente, olha o sabor desse queijo. Queijo da Lagoa, da cidade de Alagoa. Ele tem uma textura suave, um sabor intenso e 2 meses de maturação. Isso aqui é ótimo, por exemplo, para um vinho tinto leve, que vai super bem porque não vai ter conflito de tanino. A cidade tem 4.000 habitantes. E aí está sendo feito um trabalho que está divulgando esse queijo para o mundo todo, ganhando prêmios internacionais também. Então, a gente percebe que o mineiro já tem essa relação muito boa com o queijo, né? E tem todo o orgulho de falar do queijo. Agora, como é que o consumidor mineiro está evoluindo na relação com o vinho? Você acha que ele está despertando ou ele está meio adormecido ainda, esperando um movimento ver para crer? Nós precisamos fazer o movimento. O mineiro, você sabe, o mineiro tem que ver para ele acreditar. Ele tem que pegar na mão, ele tem que sentir aquela situação. Não vamos longe. Situação do café. Há pouco tempo atrás, nós não tomávamos café, nem no sul de Minas, que nós produzimos cafés de altíssima qualidade, nem em lugar nenhum do Brasil. Hoje nós tomamos café com propriedade. E com certeza, esse movimento que foi feito no café, muito bem feito, com certeza o movimento que nós estamos fazendo pelo vinho, aqui nosso do sul de Minas, com certeza nós vamos chegar também a estar o pessoal vindo mundialmente no sul de Minas para ter a experiência do nosso vinho. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Nós estamos gravando aqui no estúdio da Multimídia Vídeos, do nosso querido amigo Rodrigo Alves, e além dele produzir esse podcast para nós, ele também faz inúmeras matérias, por exemplo, da Cocho Pé, que fazem um trabalho incrível, não apenas na produção, mas também até na questão da exportação do café. E ele vivenciou essa transformação que você está citando aqui agora. Então, hoje, o Brasil ele é uma referência no mundo do café graças a essa onda, esse movimento que foi criado em pró de um produto de altíssima qualidade que conseguia disputar em qualquer mercado do mundo. E isso é o que está brotando agora. Os vinhos do Sul já têm um destaque muito grande, também no Vale de São Francisco também, mas realmente no sul de Minas está ganhando um movimento muito forte agora. Estou falando de poucos anos para cá, considerando a história do mundo do vinho ser milenar, né? Então, a gente praticamente nasceu agora nessa questão das uvas viníferas com a poda inversa, que está colocando a gente no topo do mundo de igual para igual. Ainda percebo uma certa resistência por parte dos estabelecimentos em querer modificar um pouquinho alguns comportamentos nessa questão do atendimento mais antigo, né? do atendimento mais raiz. Quais erros que a gente poderia citar aqui em que os estabelecimentos, quando o assunto é vinho, eles estão cometendo que a gente podia despertar, falar, olha, presta atenção nisso aqui. Será que é o preço? Será que é o estoque? Será que é o serviço? A falta de treinamento para os funcionários? Ou, de repente, ficar tentando empurrar o produto no cliente ao invés de orientar? Eu vejo uma dificuldade no nosso empresário. Eu sempre bato nessa tecla. Os funcionários precisam de treinamento. E nós temos aquela dificuldade do empresário prefere manter o funcionário sem treinamento, um funcionário com um mau atendimento, do que ele treinar o funcionário. O treinamento tem que ser contínuo, Fábio. O treinamento não para. O treinamento é o ano inteiro. E perder o funcionário, se você não teve, né, condições de segurar o funcionário, se ele teve uma oportunidade no outro negócio, nós temos que começar tudo novamente e fazer isso. Nós temos que ter essa força. Nós temos que ser contínuo para prestar um bom serviço. Então, nós temos que juntar tudo isso, a dificuldade, né, de entender um bom vinho, de conhecer um bom vinho. Não é fácil, né, o funcionário passar por esse treinamento. É muito mais fácil ele abrir uma cerveja lá, pegar uma bebida de dose, um negócio que está pronto. Então, nós precisamos sair dessa comodidade que nós temos, tanto do empresário quanto das pessoas que trabalham no nosso segmento. Nós temos que despertar a oportunidade que está tendo de ganhar muito mais, de agregar o valor do vinho, né, nos seus negócios e ofertar um ótimo serviço. É que a gente sempre fala também que é o cachorro correndo atrás do rabo, né? O funcionário ele não quer fazer o treinamento porque ele não acha que ele vai continuar trabalhando no setor ou ele não é, né, reconhecido no trabalho. E o patrão não investe no funcionário porque acha que o cara vai abandonar ele e vai trabalhar em outro lugar.
Se a gente conseguir mostrar o tamanho do potencial, o que está acontecendo e transformar esse potencial em fatos, eu não tenho dúvida que esse movimento vai acontecer. Pouso Alegre hoje ele recebe muita gente a trabalho, porque tem questão, a logística facilita muito, as indústrias e principalmente os eventos. Eu te acompanho nas redes sociais, vejo o trabalho que você faz, é incrível. E o vinho, ele pode ser uma ponte também para fidelizar esse público corporativo e dos eventos no lazer e na gastronomia local. Como é que a gente poderia unir também as associações que tenham, né, esse trabalho de associativismo junto ao trade, né, que são os empresários, os profissionais, para ecoar essa informação e fazer essas pessoas compreenderem a importância de estar junto nesse movimento? Nós precisamos de colocar o vinho à disposição, nós precisamos de colocar o vinho perto. Nos eventos, nós realizamos lá o Festival Gastronômico, né? É um grande sucesso o nosso evento. Por 2 anos consecutivos, nas 2 últimas edições, nós tivemos lá o vinho. Vinhos de altíssima qualidade. E tem um resultado fantástico. Então, é um festival gastronômico, nós temos diversas, né, oportunidades, diversas experiências gastronômicas e nós temos o vinho. Nós ofertamos diversos rótulos lá sensacionais. E nós temos um público que já frequenta o festival justamente pelo vinho estar lá. Olha isso. Ontem, Fábio, inclusive, nós estamos vendo um grande evento em Pouso Alegre para 2027 e foi falado sobre o vinho. E aí eu sugeri ao hotel, onde provavelmente vai acontecer esse evento, né, que ele disponibilize lá um balcão, disponibilize lá um atendimento, ou que o próprio hotel forneça, ou que ele busque um parceiro para disponibilizar vinhos de alta qualidade para quem está naquele evento. As pessoas querem tomar vinho, só que precisa estar pronto, estar perto, precisa ser servido, precisa ser ofertado, para que as pessoas tenham a oportunidade de experimentar, de tomar. E aquelas pessoas que já vêm de outras regiões, que já têm esse costume, ele vai ver com bons olhos que nós estamos ofertando ali coisas de qualidade, coisa boa. Então nós precisamos de colocar nos nossos eventos, associações, quando a gente faz os movimentos, reúne o empresário, nós temos que servir ali um bom vinho, um bom café, um bom queijo, para que as pessoas comecem a entender, né, e diferenciar que nós estamos ali num caminho bom e próspero. E a gente está falando de produtos da nossa terra, né? A gente não está falando que a gente está trazendo um produto para nos representar. Então eu não tenho dúvida que esse movimento ele vai e não volta, e vou além. Os frutos eles serão colhidos. A semeadura tem que acontecer com mais intensidade. Não vou nem dizer mais, porque a gente precisa tomar cuidado com a quantidade, né? A gente tem que ter um bom acolhimento, a gente tem que ter a qualidade nesse acolhimento, a qualidade do hotel, a qualidade do restaurante, e aí deixar de uma forma orgânica o mercado vir crescendo e se ajustando a tudo isso. Você está dando sugestões aí que é uma ação simples, que vai fortalecer a cultura do vinho no trade local. Quando a pessoa vir e ter uma degustação, é uma coisa assim, super viável, é pé no chão, porque a uva brota, mas o vinho é caro, você tal. Tá, mas para o produtor, ele sabe quanto custa ali o líquido e quanto custa esse trabalho. E o retorno que ele tem em fazer essa propaganda. Se ele destinar, não é só o produtor, os empresários de uma forma geral, se destinar ali parte do recurso, que seja 5%, 10% do faturamento, para fazer um trabalho de marketing, a gente consegue ecoar isso daí. Mas também tem que colocar todo mundo junto no mesmo barco para a gente conseguir seguir firme e forte nessa jornada. Para a gente fechar esse bloco, meu querido, qual que foi uma experiência, vamos trazer uma experiência sua que te marcou, uma viagem até, num local que você foi, um restaurante, um evento, que o atendimento fez toda a diferença, não o vinho que foi servido. Vamos trazer, aquela hora você estava falando do vinho, né, do que foi colocado, mas a forma como a pessoa te abordou, a forma como ela comunicou para você ali, que causou um impacto muito grande, e falou assim, caramba, olha que bacana isso aqui. A gente tem várias experiências boas, né? Uma situação que nós estávamos num restaurante, inclusive no Nordeste, e aí nós pedimos um prato, escolhemos um prato lá, e o garçom sugeriu um vinho. Eu quase caí duro, né? Falei, como que pode nós estarmos no Nordeste, comendo frutos do mar, beira da praia, e vamos tomar um vinho?
E realmente nós tomamos um vinho ali, foi extremamente harmonioso e combinou assim, foi espetacular a experiência. Então aquilo marca o restaurante, marca o vinho, marca a comida, marca tudo. A viagem fica marcada por aquele atendimento que foi feito naquele momento. Então, assim, saiu fora da caixa para mim, né? Você está na praia, no Nordeste, o que vão te ofertar? Então foi uma experiência extraordinária. Tá vendo, minhas confreiras e confrades, apaixonados? O Rolando tá mostrando pra gente que o vinho, quando ele é bem servido, ele vira memória e vira retorno para o negócio. E você aí que está nos assistindo agora, eu quero saber de você, qual é o destino turístico que você já visitou e que você associa a uma boa experiência com vinhos? Comenta aqui pra gente, escreve aqui, que depois eu quero ler esse teu comentário, tá bom? E já que a gente falou de vinho, como experiência principalmente, eu preciso falar da Trebbiano Vinhos, aqui em Poços de Caldas. Curadoria, atendimento de verdade e indicação certeira, seja para quem está começando ou para quem já é um enófilo apaixonado. Trebbiano Vinhos, escolha com confiança e brinde com prazer. Na Trebbiano, cada prateleira revela descobertas. De rótulos especiais de vinhos a uma seleção incrível de bebidas nacionais e importadas. Aqui você encontra queijos frescos, pães artesanais, carnes nobres, doces e delícias que transformam qualquer ocasião. E para quem valoriza saúde e qualidade, os produtos Lete e a linha natural da casa são puro cuidado e sabor. Trebbiano, tudo o que você ama com carinho em Poços de Caldas. A gastronomia, ela reflete a cultura de uma sociedade, ela é a identidade de um povo. É através dela que mostramos quem somos e como recebemos os nossos visitantes. Rolando, você está no centro do setor de alimentação fora do lar. Hoje, qual é o maior desafio do empresário de bar e restaurante no seu dia a dia que você acredita que a gente possa evidenciar aqui, colocar esse tema na mesa para tentar saber quais caminhos que a gente pode seguir? É o custo da mercadoria? É a mão de obra, a equipe, montar uma equipe boa? São os impostos? É a burocracia? Margem? Concorrência? Que caminho que é? Eu vejo hoje a questão da mão de obra não é local, ela é mundial. E nós temos que despertar as pessoas o quanto é bom trabalhar no nosso segmento de turismo, Fábio. As pessoas ali, elas trabalham atendendo, elas trabalham com pessoas que estão felizes, né? São pessoas que naquele momento, teoricamente, ela não tem problema nenhum de doença e de nada, não está num momento de fábrica, né? de manipular maquinário, né? Risco de acidentes. Então nós precisamos despertar nas pessoas o interesse de vir para o nosso segmento, que é bom trabalhar no nosso segmento. Paga-se bem, às vezes as pessoas têm uma noção que não se paga bem, o segmento não se paga bem, mas nós temos lá diversos restaurantes, diversos hotéis que pagam-se bem e que buscam profissionais. Nós precisamos de profissional qualificado. Então as pessoas têm que se atentar, têm que treinar para vir para o nosso segmento, para ter uma boa oportunidade de tocar a sua vida também, como deve ser feito. A gente vai falar bastante no quarto bloco sobre a economia da cidade. A gente divide aqui. O primeiro bloco a gente fala sobre vinho, o segundo de gastronomia, o terceiro sobre turismo e o quarto a economia da cidade. O foco aqui na gastronomia, como você citou bem agora, a quantidade de coisas que dá. E a gente tem que ressaltar também a quantidade de emprego e renda que isso é gerado. Movimenta uma cadeia financeira muito grande na nossa região. Vamos falar um pouquinho também de ingrediente, de matéria-prima, de tudo que a gente tem aqui de produto para contribuir no engrandecimento da nossa cultura, da nossa identidade gastronômica. Como é que você avalia o potencial gastronômico do sul de Minas? Vamos sair da cidade de Poços de Caldas, Pouso Alegre e Varginha, vamos enxergar a nossa região, sul de Minas. Que tamanho que é isso? É enorme. Nós temos o privilégio de estar aqui na Mantiqueira. Nós temos produtos fenomenais. Nós temos produtos que as pessoas não conhecem. As pessoas precisam conhecer. Nós temos que ofertar o que nós temos de melhor. Então, nós precisamos de fazer um garimpo, né? E levar para as pessoas essa experiência. As pessoas estão em busca de experiência. E nós temos muito que ofertar. Às vezes, um produto que é comum em uma das nossas cidades, né? As pessoas comem e tal, mas para as pessoas que estão fora, aquilo ali é extraordinário. A pessoa nunca teve a oportunidade, nunca teve a experiência de comer aquele determinado prato, aquele determinado produto.
Então nós precisamos buscar isso, nós precisamos trazer, nós precisamos mostrar. As pessoas têm que entender o que nós estamos servindo de melhor na nossa gastronomia aqui. Isso é importante para a gente conseguir fazer essa comunicação realmente e estar conectado, porque as pessoas têm que se identificar com aquilo. A gente vai falar de algo e as pessoas têm que falar assim, eu sou isso daí, eu faço parte desse movimento aí. Nos grandes eventos, e lá em Pouso Alegre tem tido uns aí que eu vi, uns shows, inclusive agora recentemente, são incríveis. E a gente vê um aumento muito grande, né, da ocupação mesmo da agenda de eventos e principalmente de consumo nos eventos. O que diferencia uma cidade que só recebe eventos, vou fazer um evento aqui e tal, mas de uma outra que de repente ela transforma os eventos em desenvolvimento para o setor? Ô Fábio, quando você falou de associativismo, né, é o que nós procuramos fazer lá, em Pouso Alegre, através dos nossos associados. Pouso Alegre é uma cidade industrial. Lá, então, de segunda a sexta, o município ferve. Quando chega o final de semana, né, dá uma desaquecida, dá um fôlego. E nós, através do associativismo, nós buscamos tentar movimentar esse período de baixa no município. Então, a gente procura fomentar festival gastronômico, nós temos lá o Rock de Pouso Alegre. Então, a gente tem vários eventos que nós estamos criando para que esse final de semana se torne também atraente para as pessoas da nossa região, de outros estados. Então, o nosso festival gastronômico no final de semana foi fantástico. Passou mais de 15 mil pessoas. E nós temos relatos de pessoas vindo do Rio, de São Paulo, de Belo Horizonte. Nós fizemos lá o rodeio, Festa do Peão, né? Foram 2 finais de semana. Já está entre os 20 maiores do Brasil. O ano que vem entra para os top 10. Passaram-se mais de 100 mil pessoas. Caramba. No município. Então, ferve o município. O Rock PA, o Arraiá. Então, nós temos vários eventos que nós estamos promovendo, né? Tentando trazer e mostrar Pouso Alegre também de forma turística. E quando essas pessoas vêm para esses eventos, ela tem uma grande oportunidade de experimentar a nossa gastronomia. Nós temos belos restaurantes, nós temos vários pratos diferenciados e as pessoas passam a ter essa experiência fantástica em Pouso Alegre. Só para você ter uma ideia, um caso que aconteceu num São João que nós fizemos lá fora de época, teve um hotel que recebeu uma van de senhores de Bragança Paulista. Senhores eram ou viúvos ou solteirões. Veio uma van. Eles ficaram tão encantados com Pouso Alegre que, em vez deles ir embora do domingo, como estavam programados, eles esticaram e ficaram até quarta-feira, aproveitando o que nós tínhamos para ofertar para eles Pouso Alegre, tanto que eles gostaram do município. Então, o município não é só a indústria, não é só a parte de saúde, que nós somos muito fortes também, com as farmacêuticas nós temos em Pouso Alegre, mas nessa parte, quando a gente atrai as pessoas para vir ao município, nesses eventos, ela acaba conhecendo e utilizando todo o nosso turismo lá, né? Então é um grande negócio. Muito bacana, porque você sabe bastante sobre o impacto nas vendas, no faturamento das empresas, porque não é apenas no evento ou nos restaurantes, mas o comércio, de forma em geral, ganha. Também o aumento da taxa de ocupação nos hotéis, porque, como você falou, de segunda a sexta o caldeirão está fervendo e aí os hotéis estão ali se ocupando cada vez mais, principalmente com as medições, né? Vocês têm ali as métricas para conseguir calcular quantas pessoas passaram pela cidade. E isso ajuda muito a planejar o calendário e a estimular a continuidade do trabalho bem feito. Agora eu quero falar desse associativismo que você falou. Qual que é a importância, então, desse trabalho das associações para quem ainda não sabe, para quem ainda não conhece? É importante a gente evidenciar isso daí. Para aquele pequeno e médio empresário, o cara que acha que sindicato e associação não muda nada. Ele sempre critica e fala assim, não vou participar porque não estou perdendo nada. Vamos mudar fazer uma virada de chave e mostrar para eles o quanto que juntos nós somos mais fortes. Eu não tenho dúvida disso, Fábio. A gente faz um trabalho lá e quando a gente fala em sindicato é pesado. As pessoas têm uma ideia de sindicato lá atrás e de repente não é a situação hoje. Quando a gente fala em associação comercial, quando a gente fala em Abrazel, né, nós temos que pensar o quê? Nós estamos todos no mesmo barco e nós estamos todos defendendo a mesma bandeira. E alguém está liderando. E essa liderança que alguém faz
Todos precisam de participar e dar as suas sugestões. Então, é fantástico uma experiência que eu vou te contar aqui que nós temos lá, Festival Gastronômico. Com muita dificuldade, nós chegamos na 8ª edição e nós conseguimos, pela primeira vez, levar os nossos restaurantes associados para a rua, para a operação de rua. Então, sempre teve uma dificuldade das pessoas irem. Então, através das nossas reuniões, através da nossa visão, nós conseguimos pôr o empresário na rua. E qual foi o resultado disso? O resultado foi extraordinário. O empresário passou a ver uma nova oportunidade de sair da zona de conforto dele e ter um rendimento muito melhor naquele final de semana. Então, o que o sindicato tem que fazer, o que a Brasel tem que fazer, o que a Associação Comercial tem que fazer? Ela tem que colocar dinheiro no bolso do empresário. O empresário não tem que calcular que aquela mensalidade que ele paga todo mês, aquele boletim que ele paga todo mês, aquilo ali tem que ser irrisório para ele. Ele tem que ver o retorno que nós damos para ele durante todo o ano, o quanto é importante ele estar junto ali, o quanto é importante ele trazer a dor e nós defendemos a dor dele no poder público, principalmente no poder público. Que às vezes o poder municipal ele vem com determinadas situações, com determinadas regras que o empresário não tem como cumprir. E nós estamos ali para dialogar, de achar a melhor maneira para fazer aquilo funcionar ou aquilo ser mais leve. Então o associativismo, eu vejo, no Sul é exemplo de associativismo, nós temos diversas cooperativas de crédito aqui, né? Cicobi principalmente na nossa região, os empresários são proprietários daquilo ali. Né? Não são os bancos, os grandes bancos que vêm e partem com o nosso dinheiro para fora do Brasil. Os Cicobis da vida é exemplo claro disso, aplicando o dinheiro aqui onde eles estão, os seus associados recebendo o resultado do ano. Então é extremamente importante as pessoas abrirem e entender de fato como que funciona o associativismo. E através desse associativismo também, nós fizemos lá pelo sindicato, Fábio, você vai gostar da situação que nós criamos em Pouso Alegre. Justamente a experiência do vinho com a gastronomia. Que legal. Então nós pegamos lá os associados que tiveram interesse, os restaurantes. Lá nós temos lá o Rafa já fazia um evento que chama Degustar. Eu tive a oportunidade de ir, sempre, desde o começo, sempre procurei apoiar ele com este movimento dele. E quando eu fui no hotel, eu achei fantástico. Ele faz uma degustação de vinhos às cegas. E aí quando terminou, eu falei, putz, isso aqui tem que colocar dinheiro no bolso do empresário. Nós temos que fazer essa degustação em restaurante. O restaurante tem que ofertar o prato e nós temos que degustar esses vinhos. As pessoas vão para o restaurante, conhecer o restaurante e nós começamos a fazer esse movimento. Nós fizemos lá em 4 restaurantes. Foi fantástico a experiência das pessoas que foram. Então as pessoas foram, não conheciam os restaurantes. A maioria das pessoas que foram aos restaurantes não conheciam os restaurantes e passaram uma experiência de vinho e a gastronomia nossa foi espetacular. Quando chegou num determinado restaurante, o prato principal era parmegiana. Falei, nunca que vai dar certo, nunca que vai harmonizar. Foi uma harmonização fantástica, batata frita, harmonizar com vinho. Falei, esse cara tá louco, não vai dar certo. Todo mundo aprovou aquela harmonização. Então nós tivemos vários pratos em vários restaurantes com essa harmonização de vinho. Foi espetacular. Ou seja, através da associação, nós levamos uma oportunidade para cada restaurante fazer um evento. E o restaurante escolheu o dia do evento, o dia de menor movimento dele. Então, o dia de menor movimento dele, nós levamos lá 25, 30 pessoas para dentro, pessoas que não eram seus clientes, para conhecer tanto o restaurante, para conhecer a gastronomia dele e para ter a experiência de harmonizar com um bom vinho. Olha que bacana. Essa é uma atitude exemplar, inclusive, que a gente pode não fomentar apenas para as maiores cidades da região, mas para todas as cidades pequenas, porque na prática o que o empresário ele precisa aprender para ele ter resultado sustentável não é apenas saber fazer comida. Ele tem que ser um bom administrador, ele tem que entender sobre cardápio, montar um cardápio, o CMV, o custo da mercadoria vendida, saber precificar, dar treinamento, entender essa experiência do cliente, ter o retorno, o que o cliente está falando para ele, né? Ou seja, o básico fazer bem feito, mas com trabalho de suporte, de apoio de uma associação como essa, vai com certeza fortalecer o negócio deles. Isso é bom para ele e é bom para a cidade. Por quê? Porque o serviço gera imposto, entra dinheiro na cidade, a cidade com mais dinheiro investe e melhora a infraestrutura e melhora para todo mundo.
Agora, a gente tem de novo o mesmo gargalo que a gente falou no primeiro bloco, porque lá a gente estava focado em vinho, aqui a gente vai falar de gastronomia. Mão de obra é um tema delicado no mundo todo, como você falou no bloco anterior. Vamos trazer isso agora para a gastronomia, porque eu sei, por exemplo, que em Pouso Alegre tem ali a empresa de forno, a Prática, né? E sem contar que a gente sabe de inúmeros festivais que inúmeras grandes empresas patrocinam. Existem leis de incentivos para que isso aconteça e essas grandes empresas elas têm o interesse de patrocinar esses eventos porque ela deixa de pagar um imposto para ter a sua marca associada a esses festivais. Como é que você enxerga o caminho, então, para a gente unir o poder público e a iniciativa privada? Porque não adianta a gente só cobrar do poder público, né? O poder público ele pode nos ajudar de uma certa forma, até um certo limite, mas a iniciativa privada também tem que participar, né? E a gente está falando então de associações dos restaurantes, dos bares, né? da parte do Contour, enfim, de todos os movimentos de sindicatos, patronais e dos empregados, para que a gente consiga enxergar um caminho para qualificar realmente sem virar aquela rotatividade eterna, ficar trocando de funcionário toda hora. Como é que a gente forma então equipes e mão de obra qualificada em cidades fora dos grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro? Primeira situação que eu vejo, Fábio, o empresário precisa de estar preparado. O empresário tem que ver a oportunidade. O empresário nosso precisa também se qualificar. A partir do momento que os empresários começarem a qualificar, com certeza a sua equipe vai ser qualificada também. Ele vai passar a olhar de forma diferente. E quando eu falo para você que a associação é importante, a gente caminhar junto, o que eu te falo? O Sistema S está pronto. O Sistema S está junto com a gente, caminha junto com a gente. Tanto o Senac quanto o Sebrae, eles estão prontos para ofertar tanto para os empresários quanto para os seus funcionários. Então, através do Festival Gastronômico, nós fizemos essa última edição, os empresários que participaram, que o Sebrae entrou no projeto com o Prepara Gastronomia, que é um movimento fantástico que acontece no estado de Minas Gerais e que vai ser replicado, já está sendo replicado a nível Brasil. Esses empresários viram o quanto é importante e viram o quanto, porque eles foram qualificados para participar do evento. Eles tiveram a oportunidade de ter um chefe dentro da sua cozinha, dentro do seu estabelecimento, atendendo individualmente. Eles viram o quanto de oportunidade é possível com aquela ação. E a partir deste momento, esses empresários que participaram, todos querem participar novamente. Todos, sem exceção, estão fazendo outros cursos no Sebrae. Então, é a oportunidade que nós temos do empresário enxergar para ele levar para a sua equipe. Aí eu acredito que a gente passa a um outro patamar de serviço e oferta de experiências ainda melhores na nossa região. Olha, você está falando eu entrevistei aqui o Ivan, do Sebrae, o Edson Poiati, do Senac. Semana passada, o nosso secretário de turismo, o Franco Martins. Então, eu percebo que com todos que a gente vai conversando, o atual prefeito de Poços de Caldas, o Paulo Ney, todo mundo quer fazer esse movimento. E é natural que as coisas tendem a acontecer. Mas é muito comum que as pessoas querem resolver os seus problemas, quer cuidar do seu próprio umbigo. E às vezes deixa de olhar um pouco da forma mais coletiva e perceber que, estando junto nesse movimento, o movimento ele cresce, ele fica cada vez maior e todo mundo ganha. É o famoso ganha-ganha. Você está sugerindo aí, por exemplo, né, e se você quiser puxar isso, a gente pode chamar também o André, conte comigo, a gente pode criar esse pacto regional com empresários, principalmente, e trazer o poder público para a questão da qualificação, né, de um modelo simples e escalável, junto com o Sistema S, com o Sebrae, com o Senac, trazer a hotelaria, trazer as associações comerciais, para que a gente possa realmente melhorar cada vez mais a qualidade da mão de obra, mas, ao mesmo tempo, ofertar para o dono do restaurante, para o dono do hotel, o celeiro de profissionais já qualificados, para que tenham pessoas qualificadas para trabalhar no setor. Agora, um cuidado que eu quero trazer para você aqui. Nós estamos falando de uma bebida alcoólica. Então, a gente precisa falar sobre uma venda responsável. Eu sempre falo aqui no programa, se for beber, não dirija, mantenha o seu corpo sempre hidratado, porque quanto mais hidratado com água, mais rápido você elimina o álcool. E você aproveita os benefícios que o vinho tem para te oferecer. Aqui tem resveratrol, os polifenóis, antioxidantes, que a própria OMS ela recomenda uma taça de vinho ao dia, mas a gente tem que ter essa responsabilidade, porque a gente está falando de uma bebida alcoólica, que o vinho é muito menos quantidade e mais qualidade.
especialmente então com bebidas, como é que a gente pode vender mais sem perder a confiança e a reputação do trabalho que a gente está propondo? Eu vejo com muita tranquilidade. Só para citar como exemplo, através, mais uma vez, do associativismo. Então, o que nós estamos fazendo? Nós já fizemos no ano passado, estamos fazendo este ano novamente. Pouso Alegre, nós começamos com um carnaval de rua, que hoje está se tornando um grande carnaval. Nós saímos de 3 blocos, esse ano nós teremos 23 blocos nas ruas de Pouso Alegre. Então, é um evento que consome-se muita bebida alcoólica, né? E nós temos, muito próximo de Pouso Alegre, a 30 quilômetros, o famoso e tradicional Bloco do Urso. E o que nós percebemos pós-pandemia? As pessoas, Fábio, não têm mais aquele costume de ficar 4 dias, de passar 4 dias no mesmo local no carnaval. Então, nós enxergamos, as pessoas vêm de outros lugares, de outros estados, as pessoas vêm para ficar 1 dia, 2 dias. E essas pessoas estão viajando muito sozinha. Tem muitas pessoas na faixa de 30, 35 anos, dessa faixa para baixo, as pessoas estão começando a viajar sozinhas. Então, o que nós ofertamos para os nossos hotéis associados ao sindicato? Nós colocamos um transfer. Então, as pessoas que estavam hospedadas nos nossos hotéis associados, o transfer passou na porta de cada hotel e levou até o Bloco do Urso. Bacana. Quando terminou o evento, pegou-se novamente essas pessoas e colocou novamente dentro do hotel. Rapaz, deu tanto trabalho, mas deu tanto trabalho no primeiro ano que eu fiquei na linha de frente para pôr para funcionar. Eu sou de um cara que eu gosto de pegar e gosto de ver o resultado. E para ver o resultado, para mim, tem que dar certo. E aí eu pego realmente no chifre do negócio para pôr para funcionar. Mas deu tanto trabalho, esse ano eu deixei quieto, sabe? Falei, vamos ver. E começou a demanda. As pessoas ligaram no hotel, saber se o hotel ia ofertar novamente o transfer, que elas queriam utilizar o transfer, e como é que estava. E os hotéis começaram a me ligar. Então, começamos com tanto contato no sindicato quanto nos hotéis. E aí falei, beleza, vamos fazer novamente o transfer, vamos criar novamente o transfer, né? E nós vamos, daqui a uns dias, nós vamos já disponibilizar o transfer para essas pessoas. Então, tanto num carnaval, num festival gastronômico, nós temos que estar junto com as pessoas, com os taxistas do município, com as pessoas que fazem aplicativo, né? Nós temos que ofertar esse serviço para que as pessoas vão com tranquilidade. Mas nós temos que ter muito cuidado, porque as pessoas estão viajando sozinhas. Muitas pessoas hoje viajam sozinhas. Então, também nós temos que ter uma oferta para essas pessoas, nós temos que pensar nessas pessoas, né? Levá-los com segurança e trazê-los com segurança aonde eles estão hospedados. Tá vendo, minhas confreiras e confrades? Rolando está dizendo o seguinte, gastronomia é cultura, mas também é gestão. E, claro, gestão bem feita vira emprego, vira renda e vira uma cidade mais viva. E você aí, qual o prato da nossa região aqui do sul de Minas que pode representar melhor a nossa região para o Brasil? Dá um palpite, você já deve ter provado muita coisa nossa aqui, né? Então deixa aqui nos comentários e vamos valorizar ainda mais a nossa cultura, porque comer bem é viver bem. E pessoal, se a conversa é sobre gastronomia e experiência, em Poços de Caldas tem um lugar que representa tudo isso. Polenta Vino e Cucina. Cozinha italiana acolhedora, carta de vinhos especial e aquele clima que transforma uma noite comum em memória. Polenta Vino e Cucina, sabor, acolhimento e experiências à mesa. No Polenta Vino e Cucina, cada detalhe foi pensado para te levar direto à Itália. Do aroma de seus drinks à seleção de vinhos, tudo tem alma, sabor e história. Aqui, cada espaço te convida a viver momentos únicos, seja a dois ou entre amigos. Polenta Vino e Cucina, um pedaço da Itália em Poços de Caldas. O turismo é o grande integrador. Ele conecta vinho, gastronomia e hospitalidade, projetando as nossas cidades para o Brasil e para o mundo. Eu não tenho dúvidas disso. Rolando, turismo não é só lugar bonito. Ele é fluxo, permanência e, principalmente, ticket médio. Normalmente, quando o turismo ele é bem feito, aumenta esse ticket médio. O que Pouso Alegre
tem hoje de mais forte como atrativo e como potencial? Eu acompanho você, mas vamos contar isso para todo mundo. Eu vejo com muito bons olhos, né? Sempre fui um grande defensor no turismo de Pouso Alegre, no turismo do sul de Minas. Né? Às vezes as pessoas acham que eu estou em Pouso Alegre e nós estamos trabalhando só Pouso Alegre. Pelo contrário, nós temos que pensar como sul de Minas. Nós temos possibilidades de experiência, Fábio, maravilhosa. Nós temos um centro da cidade em Pouso Alegre, só para se ter uma ideia, o primeiro ano que eu estive como diretor da associação comercial lá no turismo, né, nós fizemos um evento na praça e colocamos uma tenda 10x10 lá para celebrar o Dia Nacional do Turismo e enchi de faixa comemorando o Dia do Turismo. O que eu recebi de crítica na rede social, você não faz ideia o quanto nós fomos metralhados naquele momento. Mas a partir daquele momento, eu falei, eu tenho certeza e eu confio nesse movimento, eu tenho certeza que dá certo. Todo lugar tem. E nós começamos a fomentar, nós começamos a diversificar, nós começamos a buscar, a promover as coisas. E hoje, nós chegamos num patamar que se fala em turismo. Hoje o poder público, o prefeito fala em turismo. Hoje tem uma secretaria de turismo, antes ninguém falava de turismo. Então, a partir daquele marco em 2017, 2018... as pessoas começaram a ver diferente o turismo. As pessoas passaram a entender que o turismo não é pegar o carro e ir para a praia. Né? Nós estamos próximos, nós não temos praia em Minas, então as pessoas tinham essa concepção que turismo era ir para a praia. E não é isso a realidade do turismo. E a partir daquele movimento, as pessoas começaram a entender, as pessoas começaram a olhar diferente. Só para se ter uma ideia, nós recebemos lá em Pouso Alegre a vice-cônsul da Irlanda. Ela veio com uma comitiva de Belo Horizonte. E aí nós fizemos um city tour. Olha para você ver que coisa inédita. Numa cidade que não se fala em turismo, recebeu uma equipe, né, de consulado e olha, né, o que nós fizemos, um city tour. Nós fizemos um city tour no centro da cidade. Foi extraordinário. Quando terminou aquele city tour, para se ter uma ideia, o sujeito que mora em São Paulo, ele falou, Rolando, eu vou mudar para Pouso Alegre. Legal. Eu tenho que viver aqui, eu tenho que morar aqui. Que cidade fantástica. Então, são atrativos turísticos que nós temos nos nossos municípios que virou rotina. Nós passamos todo dia e olhamos, né, para um determinado bem, para uma determinada situação, aquilo para nós é normal. Mas para as pessoas, quando nós contamos a história daquele patrimônio, daquele bem, a história nossa, que nós temos uma história brilhante, aquilo é extremamente enriquecedor. E as pessoas passam a se apaixonar por aquilo, passam a se apaixonar por turismo. Então, nós temos muito o que desenvolver aqui no sul de Minas, né, para atrair cada vez mais pessoas, principalmente para os municípios menores, que é extremamente importante. E é possível fazer turismo em qualquer município aqui de Minas Gerais. Sim, um exemplo disso é esse queijo aqui que eu estava citando, né, de Alagoas, uma cidade com 4 mil habitantes, um queijo que está ganhando um cenário mundial como um dos melhores queijos do mundo. Os eventos, né, como festas, shows, esportes e os festivais também movimentam muito o turismo, né, de verdade na cidade, e também a gente tem um potencial turístico no sul de Minas com belezas naturais, com cachoeiras, montanhas, que fazem do sul de Minas um local diferencial, né, que a gente precisa destacar, que inclusive agora teve uma publicidade até do governo do estado de Minas, que numa pesquisa mundial, Minas Gerais está entre os 10 melhores pontos turísticos para se visitar no mundo e foi o único estado que foi citado. Então, e o sul de Minas é a bola da vez. A maioria lá dos pontos estão falando do sul de Minas. Então, isso é muito legal, porque a gente precisa mostrar a importância também de unir cidades como Poços, Varginha, eu estou colocando as maiores, eu incluo Passos, né? Você tem ali Capitólio, por exemplo, ali um lugar fantástico. Nesses projetos em conjuntos, para que a hospitalidade mineira, esse hábito que o mineiro tem de receber bem, ele possa ser exercido nesse processo de atração, né, para fazer as pessoas virem cada vez mais complementando. Aí o vinho vai fortalecendo a gastronomia fortalece o turismo nesse ato de hospitalidade mineira. A gente vive uma realidade no sul de Minas, né, que são cidades que têm hotéis, você estava citando, por exemplo, aí do evento ali em Santa Rita do Sapucaí, né, que é um evento do Bloco do Urso, que as pessoas ficam em Pouso Alegre e vão para lá. Nas vinícolas não é diferente.
né? Aqui Espírito Santo Pinhal, Andradas, tal, são vinícolas incríveis, Caldas, mas a Poços de Caldas tem uma rede hoteleira muito grande, né? A gente está aqui em torno de um vulcão, a gente está sobre o vulcão, então em torno tem muitas vinícolas. Então Poços acaba sendo uma base de hospitalidade para fazer esse turismo regional. Pouso Alegre tem essa mesma vocação, Varginha também essa mesma vocação, e assim vai, porque a gente está falando de estrutura de vinícolas e de paisagens. A pessoa quer ir numa montanha, né, fazer um passeio de bicicleta, enfim. E também, hoje, tem muitos aplicativos que mostram os pontos turísticos que a pessoa pode fazer e a responsabilidade que a gente está falando de bebida alcoólica, né, para a gente poder... O serviço, por exemplo, do trânsito que você falou, permite fazer um deslocamento melhor. Como é que você vê essa visão da gente conversar cada vez mais no sul de Minas, estimular não apenas o poder público, mas também a iniciativa privada, né? As associações comerciais, por exemplo, numa integração regional, tipo um macro destino, para aumentar a permanência do turista aqui na nossa região e também o consumo dele. Ele pode, por exemplo, vir para Poços de Caldas, fica 3, 4 dias, passa em Pouso Alegre, fica mais 3, 4 dias, vai em Varginha, porque são várias vinícolas que tem na região, que ele consegue... Como é que a gente consegue conversar com todo mundo? Eu vejo com muita tranquilidade e com muita facilidade essa integração. E nós já procuramos fazer lá em Pouso Alegre isso. Como você colocou muito bem, o estado de Minas, por que essa loucura virou por Minas Gerais? Eu não tenho dúvida nenhuma pela beleza natural que nós temos, eu não tenho dúvida nenhuma pela nossa gastronomia extremamente forte, então, e pelo nosso povo acolhedor. Então, Fábio, quando a gente fala em gastronomia, eu duvido que se coma mal em algum dos 853 municípios nossos de Minas Gerais. Todos os lugares têm a possibilidade de servir um ótimo feijão tropeiro, tem a possibilidade de servir um frango caipira que seja com cabeça cheia. Nós temos condições de servir leitoa com uma qualidade incrível. Então a nossa gastronomia é riquíssima. E todo lugar, não existe lugar em Minas Gerais, não existe município que você vai comer mais ou menos. Não existe um lugar que não faça um tutu de feijão bem feito com uma couve refogada. Qual é a dificuldade que tem em se fazer isso? Então, por isso que a gente tem que sempre juntar as pessoas. No festival gastronômico que nós fazemos lá em Pouso Alegre, o que eu já procuro fazer há alguns anos? Eu abro espaço para os municípios vizinhos irem e colocar os seus produtos. Então, nós temos experiências ali fantásticas. Então, eu abro, vai o pessoal de Borda da Mata, ele leva ali uma paçoca feita em pilão, que é na raiz. O pessoal de Paraguaçu, em Paraguaçu tem um festival gastronômico lá, um festival do Marolo, é fantástico. Eu já fui por 2 anos lá, lota a cidade e lota toda a região. A parte de hospedagem fica lotada. É difícil você conseguir vaga ali na região. Então, Paraguaçu faz um festival do Marolo. Quem conhece o Marolo? Quais as pessoas conhecem o Marolo? Então, nós temos que estimular as pessoas a virem na nossa região. E aí, as pessoas, eles vieram, colocaram o Marolo, o doce de Marolo no festival gastronômico, o picolé de Marolo. Eu tive pessoas relatando, falou assim, ó, me acendeu a memória afetiva. Eu vim aqui por causa do Marolo. Porque quando eu era criança, aí a pessoa conta toda aquela história. Então, a gente busca isso também. Nós tivemos pessoas de Turvolândia, uma cidade extremamente pequena, participando do evento em Pouso Alegre. Então, eu sempre falo, pessoal, Varginha, Poços, Pouso Alegre, nós temos que abrir oportunidade para essas pessoas virem nos nossos eventos, colocar os seus produtos. As nossas IGRs têm feito isso com muita propriedade. As IGRs têm feito um trabalho fantástico aqui para a nossa região. Então, nós temos que estimular. Nós que estamos à frente desses projetos, nós temos que estimular. E quando você fala das pessoas virem, nós fizemos contato, fiz um contato, inclusive semana passada, com uma agência em Belo Horizonte. Ela pega um grupo em Belo Horizonte e ela traz para o nosso sul de Minas para visitar as vinícolas. Ah, que legal. Então, ela começa em São Gonçalo de Sapucaí, na Barba Eleodora. Então, eles passam o dia lá. Eles vêm para dormir em Pouso Alegre. Então, eles ficam em Pouso Alegre. De Pouso Alegre, eles vêm para cá. Vêm aqui para Andradas. Vêm fazendo toda a nossa região. E o apoio dessas pessoas
normalmente, né, as grandes cidades que estão próximas. Sim. Então, as cidades nossas são muito próximas. Exato. E é possível a pequena cidade trazer o fluxo turístico e as pessoas, de repente, dormirem próximo. Nós estamos próximos, Poços, Pouso Alegre. Sim. Então, é extremamente possível. Então, nós precisamos, né, incentivar essas pessoas a participarem, incentivar as pessoas a virem junto com a gente nesse movimento, e nós precisamos pegar esse produto e colocar na prateleira para ser vendido em Belo Horizonte, São Paulo, nos grandes centros. Na hora que você começou a responder, até deu uma gargalhada aqui, mas a gargalhada não é porque eu fiquei sorrindo de você sofrer. É porque eu sempre falo uma frase que é: de uma montanha até um cego que se desvia, são as pequenas pedras que a gente se arrebenta. E a gente tem que ter a habilidade de saber tirar as pedras do nosso caminho e seguir firme nessa jornada. Então eu me identifico muito isso contigo, porque a gente vê com muito bons olhos as coisas acontecendo, mas tem muita gente na zona de conforto que prefere continuar como está e deixa eu quieto aqui, não mexe comigo. E Poços, Pouso Alegre e Varginha, se a gente olhar mesmo no mapa, a gente enxerga ali um triângulo, né, de Poços a Pouso Alegre. Eu vou falar em números não absolutos, mas aproximados. De Poços até Pouso Alegre dá uns 115 quilômetros, Poços até Varginha 140, 150 quilômetros, e de Varginha até Pouso Alegre dá uns 110 quilômetros, mais ou menos. Então é quase um triângulo perfeito, assim, né? E dá para a gente construir muita coisa junto, porque, por exemplo, de Poços até Varginha, passa na terra do Marolo, que muitas pessoas que estão assistindo agora vão ficar curiosas, vão pesquisar no Google aí, o que é Marolo? Pesquisa aí, o que é Marolo? Você vai entender sobre Paraguaçu e esse festival que ele está falando. E no enoturismo, então, nem se fala. A experiência, ela depende do transporte, da hospedagem, da gastronomia, de um roteiro que seja bem organizado para que a gente possa cada vez mais oferecer um profissionalismo, né, nesse atendimento, como isso acontece, por exemplo, quando você vai para a Itália, para a França. São lugares que são vilarejos que têm esse deslocamento, são cidades que inspiram a gente. E assim os empresários locais vão se preparar cada vez mais para receber os visitantes, que esses visitantes vão ser cada vez mais exigentes e vão trazer cada vez mais dinheiro. Por isso que é importante a gente se unir. Eu já escutei várias vezes as pessoas falam assim: Fábio, puxa você essa fila, faz você... A gente não vai fazer tudo, a gente precisa estar junto, a gente precisa somar, né? Sozinho a gente vai mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe. Daí as parcerias, elas funcionam para impulsionar tudo isso, né? E eu estou falando de poder público, as associações, a iniciativa privada, para alinhar esses interesses, para que a gente possa realmente tirar isso do projeto e colocar isso na prática. Para a gente fechar esse bloco, meu querido, se você pudesse então escolher um projeto símbolo, vamos já começar a botar a mão na massa e arregaçar a manga aí, ó, para colocar Pouso Alegre, Poços de Caldas, Varginha, mas principalmente em cima aqui, ó, o sul de Minas no mapa nacional e internacional do turismo de experiências. Qual seria? Não tenho dúvida nenhuma na resposta. São os nossos vinhos que estão despontados a nível mundial, os nossos queijos incomparáveis, também premiados a nível mundial, e a nossa gastronomia. Tá fácil, Fábio. Não é que tá fácil, nós precisamos pôr na prateleira, as pessoas têm que ver, têm que entender. Nós já temos pronto, está pronto aqui o vinho de alta qualidade, o queijo de alta qualidade, a nossa gastronomia. Nós não precisamos ensinar ninguém a fazer um tutu bem feito, um frango caipira bem feito. Então, nós precisamos de organizar essas pessoas, porque as pessoas querem experiência. Elas não querem experiência de muita gente, daquele povão. São experiências individuais ali, de receber na cozinha, tomar um cafezinho, comer um belo pão de queijo, tomar um bom vinho com queijo, um vinho bem harmonizado no restaurante. Então é isso que nós precisamos fazer. E já está acontecendo. Então nós temos que chegar próximos um dos outros, próximo dos empresários e colocar na prateleira para ser comercializado, que será um grande sucesso e nós vamos virar de ponta cabeça o sul de Minas nosso. Que assim seja, meu amigo. Estamos juntos nessa jornada. E ó, não é quantidade, é qualidade. Minhas queridas confreiras, meus queridos confrades, o turismo é um convite para viver histórias. Turismo forte é turismo organizado. E quando a cidade entende isso, ela para de depender da sorte e começa a trabalhar com estratégia. E você aí, qual cidade do sul de Minas que você já visitou? Conta pra gente aqui nos comentários e que história que você viveu, que é engraçada ou que é bonita, que eu vou com certeza contar aqui no próximo episódio, para inspirar mais pessoas a conhecer a nossa região. Porque turismo é cultura em movimento, tá bom?
E falando, claro, em experiência que reúne gente, eu preciso citar 2 parceiros queridos do podcast Eno Experiências. A Santa Pizza, com uma pizza artesanal, ingredientes selecionados e aquele clima perfeito para uma garrafa sem 9 horas, e principalmente a Queijaria Queijo Sô, com queijos maturados como esse que está aqui na mesa, que representa a alma mineira e principalmente tem a curadoria que valoriza a nossa terra. Santa Pizza e Queijo Sô, quando simples, é de alta qualidade e vira uma experiência inesquecível. Na Santa Pizza, tudo começa com massa fresca, forno quente e capricho em cada detalhe. O sabor chega quentinho na sua casa e cada pedaço fala por si. Peça agora pelo WhatsApp ou pelo app e descubra por que todo mundo ama a Santa Pizza. A Queijaria Queijo Sô vai muito além da venda de queijos. Aqui, cada peça carrega história, técnica e paixão. É um verdadeiro trabalho de curadoria, onde se transforma queijos frescos em joias maturadas, com alma e identidade mineira. Vem para Poços de Caldas e conheça a Queijaria Queijo Sô, um autêntico sabor mineiro direto da fonte. A economia se fortalece quando nós temos lideranças que acreditam no futuro e trabalham em prol de toda a comunidade. E é por isso que você está aqui hoje, Rolando, porque quando a gente fala de alimentação fora do lar, hotelaria e eventos, a gente fala de uma cadeia enorme, né, de geração de emprego e renda, então nem se fala. Vamos tentar passar para o pessoal que está assistindo a gente, qual que é o tamanho dessa engrenagem na economia de uma cidade como Pouso Alegre, por exemplo? Posso falar com muita propriedade dos eventos que a gente realiza lá. Para se ter uma ideia, o Festival Gastronômico, nós movimentamos diretamente na economia, Fábio, mais de R$1,5 milhão. Caramba. Um evento de 3 dias, um evento gastronômico. Então, assim, é um resultado fantástico. A gente percebendo várias pessoas vindo de outros lugares, hospedando, usando a nossa rede hoteleira, utilizando o nosso comércio, abastecendo o seu carro, enfim. Então, são resultados, né, muito significativos. E qual o investimento do poder público? É muito pequeno. Então, sempre eu falo, poder público e poder privado tem que caminhar junto. E vai chegar um certo momento, nesses investimentos, o poder privado pode sair e deixar que o poder público toque aquele evento para frente. E o público sempre partindo, apoiando os outros eventos. Então, eu sou muito favorável que o poder público invista pesado em eventos. Eventos sendo feitos com responsabilidade. As pessoas têm que ter responsabilidade também para realizar os seus eventos, né? Um evento bem organizado, bem estruturado, um evento seguro, para que aquilo também torne-se lá na frente de atração de pessoas vindo de fora, de atração de turistas. Então, nós chegamos na 8ª edição, quando nós começamos na primeira edição, um eventinho pequeno, né, com 2 tendinhas 10x10, numa praça. Nós chegamos hoje num evento de mais de 2.000 metros quadrados. 30 horas de evento, mais de 15 mil pessoas e um fluxo, né, um movimento de R$1,5 milhão na economia do município. Quando se pega rodeio, né, a festa do peão que nós fizemos lá, passaram-se mais de 100 mil pessoas. Né, movimentou mais de 40 milhões na economia da cidade, do município. Nossos hotéis tiveram ocupação mais de 80% de ocupação na nossa rede hoteleira. Então, os eventos, eles movimentam muito a economia. Eles trazem um dinheiro, eles trazem um recurso para o município, que é onde o poder público ele não precisa estar investindo em escola, contratando professor, na saúde, postinho de saúde, contratando médico, porque o turista ele vem 3 dias, 4 dias no município, ele deixa o seu dinheiro e vai embora. Exato. Normalmente essas pessoas, a maioria dessas pessoas que vêm, ele tem um plano de saúde, se ele tiver um imprevisto, muito difícil ele não ter um plano de saúde ou ter que utilizar a rede SUS, não tem problema nenhum também, deve ser muito bem atendido, claro, né? Mas não tem o filho utilizando a escola, a merenda. Então o resultado do dinheiro de turismo,
de eventos é muito significativo e muitos municípios precisam olhar com muito carinho. Que às vezes o gestor público, ele quer fazer obra, ele quer investir em obra, ele quer investir em asfalto, ele quer investir na estrutura, importantíssimo. Mas ele também tem que investir no turismo. Ele também tem que fomentar, né, a vinda de pessoas. Nós temos que fomentar o nosso queijo, a nossa culinária, o nosso vinho. Nós precisamos despontar nisso, porque isso está pronto. Trabalhar a economia criativa, né? Exatamente, o nosso artesanato. Então, nós precisamos trabalhar de forma responsável, investir o dinheiro público de forma responsável para que o poder privado também faça, bem feito, grandes eventos. Concordo demais com você. E eu vejo, toda vez que você fala com muito amor, com muita propriedade. E você é uma figura influente no setor de hotelaria, de restaurantes e principalmente de turismo em Pouso Alegre. E a gente está falando de Pouso Alegre, pessoal, a gente está falando da segunda maior cidade do sul de Minas, mas que tem já um planejamento de acordo com o crescimento que é previsto no próprio IBGE, que se continuar nesse crescimento como está, 2030, 2040 deve se tornar a maior cidade do sul de Minas. A questão de logística, mais os investimentos que está acontecendo na região, tende a isso acontecer com naturalidade. Então, hoje você está atuando também como presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares lá em Pouso Alegre. E é vice-presidente da Abrazel aqui do sul de Minas. Presidente André, lá de Varginha, querido amigo também, que a gente já entrevistou ele aqui. Você trabalha pra caramba. O que mais te motiva a assumir tantas responsabilidades, mesmo tomando tanta pedrada? Eu gosto demais. Eu gosto demais. Eu falo pro pessoal lá, confusão, eu tô no meio. Então eu gosto demais. É gostar de ver o resultado, gostar de ver, né, as coisas dando certo. E às vezes você pega, nós falamos aqui de Pouso Alegre, nós estamos falando de Poços, mas falei de Paraguaçu, mas vamos pegar aqui uma cidadezinha bem pequenininha, muito próximo da gente também, Fábio. Vamos pegar Silvianópolis. Lá em Silvianópolis tem lá um evento gastronômico espetacular, Sabores e Saberes de Santana. Nós temos em Santana, em Silvianópolis, o famoso lá, o queijinho que eles falam lá, esqueci o nome é o creminho de Santana. Quem conhece o creminho de Santana? Quem que já viu o creminho de Santana? Quando acontece lá os Sabores e Saberes de Santana, que a Ana Beralda faz, ela para uma cidade. E vem gente de todo lado para aquela cidade. Muitas pessoas hospedam em Pouso Alegre. Então gera a economia daquele município. As pessoas, as famílias lá vão para a rua fazer o seu prato, vai fazer o seu pão de queijo, vai fazer o seu tropeiro, o seu tutu, a sua leitoa. Então, na cidadezinha pequena também, gera muito a economia do município. É extremamente importante também na cidadezinha pequena, e nós fomentar isso. E aí, eu vou no festival em Silvianópolis, eu vim aqui em Andradas, teve também um festival gastronômico super bacana. Eu gosto de ir, eu gosto de ver, eu gosto de participar. Lá em Paraguaçu, Festa do Marolo. Então, onde que tem, eu gosto de ir, gosto de participar e gosto de ver o que estão fazendo, o que nós podemos levar, o que nós podemos ajudar também essas pessoas para fomentar a economia desses municípios. Né? O que nós podemos mostrar. E, gente, vamos ver o que nós temos, vamos fazer junto. Então, isso acaba virando, né, uma engrenagem que a gente quer ver tudo funcionando bem. As pessoas, né, satisfeitas, as pessoas ganhando de seu dinheiro ali, de forma honesta, um negócio super bacana. Então, isso aí que sempre me motiva, me anima sempre a ir para frente. E a gente tem que colocar esses temas mesmo, porque o dono de restaurante, muitas das vezes, ele é acusado, atacado, julgado e condenado, né, por inúmeras situações, porque ele é responsável. Primeiro, porque ele tem a ideia de ter um restaurante, fala, eu sei cozinhar, sei fazer uma comida boa, então ele tem que fazer uma comida boa. Mas aí depois tudo que envolve isso é uma responsabilidade muito grande, porque ele tem Ministério do Trabalho, tem a lei de zoneamento para saber se onde está montando pode ter, a questão do horário, se ele pode ter música ao vivo, se pode ter mesa na calçada, AVCB, Corpo de Bombeiros, vigilância sanitária para saber se está manipulando, não vai matar ninguém, se não tem comida vencida, os POPs, né, toda a operação. E tem que ter uma equipe bem treinada, vai ser atacado porque, de repente, mandou um funcionário embora e tem uma rotatividade alta, então ele é mal visto na situação, porque é o cachorro correndo atrás do rabo que a gente falou agora há pouco. Então, ele se sente muito... Então, se não tiver muito amor para fazer isso, ele acaba desistindo.
E uma das coisas que eu sempre gosto de colocar é que, pensando como sul de Minas, né, fazendo com que o sul de Minas seja uma região estratégica, porque a gente está aqui próximo ao estado de São Paulo, que das uvas viníferas detém quase 50% do consumo de vinhos finos no Brasil. E a gente está numa iminente explosão do setor, de um impacto que eu tenho certeza que vai trazer muitas experiências, muito turista que vai querer conhecer a nossa região. Já vem acontecendo uma crescente e é o cuidado que eu falei que a gente tem que ter em relação à qualidade do atendimento, para que a pessoa não venha só uma vez, se decepcione e vá embora. Porque se ele vir, ver que não está bom e volta, ele continua indo para outros lugares que de repente deixa de estar frequentando a gente. Vamos então parar de olhar para dentro, agora vamos olhar para fora, mostrar o trabalho da União do Sul de Minas aí. A carga tributária no estado de Minas, que ainda tem a substituição tributária, estimula muito as pessoas a ir para o estado de São Paulo, comprar sem nota, porque o preço se torna mais acessível, ou até mesmo um contrabando aí de vinhos, trazendo vinhos do Paraguai, vinhos falsificados e tal. E a gente tem a campanha do Vinho Legal, que é para estimular a pessoa a comprar com nota fiscal e ter essa responsabilidade, que tem um mapa, o Ministério da Agricultura tem todo o trabalho para zelar, fazer com que esse vinho que está sendo importado realmente tenha qualidade, que não vai tomar metanol, não vai matar ninguém. Ou seja, é uma responsabilidade muito grande e aí a gente pode fortalecer. Sabendo que a cachaça, por exemplo, no estado de Minas, ela é um patrimônio nosso, né? E ela é taxada como alimento, e o vinho não, a gente não tem hoje uma expressão, eu conversei isso com o Diego Arrebla no episódio 32, que isso não mexe no PIB, né? Então isso não importa, daqui dá dinheiro para a gente, não vamos mexer não. Mas sabendo que a gente está para ter esse movimento muito grande, precisaria ter uma junção do poder público, principalmente de vereadores e de prefeitos, para estimular a Assembleia, com os deputados e governador, a gente olhar para o vinho com carinho. Já foi Andradas, que foi eleita agora recentemente a capital mineira do vinho. Então, assim, já tem um polo aqui, uma vocação muito grande para isso acontecer, mas, de fato, o preço ainda está muito além do que deveria estar. Poderia estar muito mais acessível se não fosse o tamanho da carga tributária que a gente tem. E eu falo isso com muitas importadoras de vinhos e produtores também, e eles falam, é muito difícil vender vinho no estado de Minas Gerais por causa da carga tributária. Como é que a gente pode juntar a galera para colocar esse tema na mesa e chegar lá em Belo Horizonte e falar assim, vamos conversar sobre isso? Excelente, Fábio. Excelente a sua colocação e a sua pergunta. O que eu vejo é um projeto que eu tenho, que nós podemos juntarmos, que nós precisamos. Quando a gente vê um empresário, a gente vê muitos empresários abrindo o seu próprio negócio e não tem conhecimento. É uma judiação. Então, o Sebrae tem a Sala Mineira do Empreendedor. Nós precisamos dispor isso para funcionar de fato. E a pessoa, quando vai abrir um CNPJ, ele abriu o CNPJ, a partir do momento que ele abriu um CNPJ, ele tem alguém que o representa. Ele tem um sindicato que o representa, ele querendo ou não. Então, quando ele abrir ou quando ele quiser abrir um CNPJ, nós temos que dar um treinamento e mostrar quais são todas as suas obrigações. Às vezes ele vai no amor, na paixão, e ele não vê aquilo tudo que vem por trás. Eu sempre falo, é muito fácil fazer um arroz, um feijão, uma batata frita, um bife, uma saladinha. É muito fácil fazer isso com carinho, com qualidade. E às vezes quando você faz o preço, né? Você vai precificar aquilo, você fala assim, nossa, R$10 que seja, R$12 que seja um prato desse, eu vou vender por 24, 25, 100% de lucro. E não é essa a realidade. Quando ele abre a porta dele, quando ele passa a ver todas as suas obrigações, o custo que vem por trás desse prato que ele fez é mais de 100%. Então é uma judiação, eu vejo acontecer com muitos empresários, pessoas que vão ali, de repente pega o seu acerto, pega toda a sua economia, às vezes desfaz de um bem, abre um negócio, mas ele não tem conhecimento. Então nós precisamos também nos unir, né? E essas pessoas que têm esse interesse, nós de repente disponibilizar um treinamento, uma informação, né? Ele vai abrir o CNPJ, ok, abriu o CNPJ, quais são as suas obrigações? Ele tem o CCT, a Convenção Coletiva do Trabalho, para ele seguir ali do segmento dele, não é o salário mínimo, de repente tem várias outras coisas que ele tem que cumprir também, que vai impactar no custo dele. Então nós precisamos de fazer isso com muita responsabilidade. E quando você fala do poder público, questão de taxação, que nós precisamos de
pensar em assembleia, em levar, né, nossos vereadores, nossos deputados, eu sou extremamente bairrista. O que eu digo ser bairrista? Nós estamos no sul de Minas. Eu acho que nós temos que escolher os nossos representantes do sul de Minas. Eu, há muito tempo, voto em candidatos de Pouso Alegre. Hoje nós temos o privilégio de ter um deputado estadual e um deputado federal em Pouso Alegre. Mas nós temos condição de ter 2 em Pouso Alegre. Em Poços, nós temos condições de ter 2 deputados estaduais, 2 deputados federais. Varginha, a mesma situação. E não é isso que acontece. As pessoas acabam votando em pessoas que estão extremamente longe, que não sabem o que aquela pessoa defende. E quando você tem um deputado ali que está no quintal da sua casa, você vai cobrar no quintal da sua casa. Se ele não te atender, você vai lá na casa dele, você vai bater na porta. Se ele vai te atender ou não vai te atender, são outras situações. Mas você está próximo, você consegue chegar nessas pessoas que estão lá definindo as nossas leis, que são extremamente... Nós temos lei aí, né, extremamente... ultrapassada. Você vê a taxação do vinho, da cachaça, não faz sentido. Não faz sentido. O cara que faz doce não poderia usar, né, as panelas lá de... Não poderia usar as panelas dele. O cara da colher de pau, um absurdo, o cara não poder. Tem uma legislação. Quem fez a legislação não sabe como funciona aqui na ponta. E a partir do momento que você tem representante que está próximo, então eu defendo o seguinte, que Poços de Caldas, vote nos candidatos a deputados de Poços de Caldas, Pouso Alegre, vamos ser bairrista, vamos defender os nossos interesses. Nós não temos aqui, então escolha um candidato que esteja próximo, que esteja na nossa região, que fica fácil de nós cobrarmos, de nós estarmos mais próximo dessa situação, para defender o nosso segmento, nós temos interesse. Porque isso gera emprego, isso gera renda, isso aí permite com que o recurso chegue para a cidade e que vai ser um impacto direto na saúde, na educação, no trânsito e para todo o bem-estar de toda a população. Para a gente fechar então esse bloco, quero te fazer uma última pergunta, meu amigo. Qual é o legado que você acha que, com base até numa conversa dessa que a gente teve hoje, eu quero te convidar a voltar, porque aqui a gente tem muitos assuntos, dá para a gente ficar pelo menos mais umas 3 horas conversando aqui, no mínimo. Qual o legado, então, que você gostaria de deixar para o setor e principalmente para quem está assistindo a gente, que sonha em investir no segmento, que seria, na prática, um sul de Minas mais forte daqui a 5 ou 10 anos, para que ele participe, ele acredite e esteja junto contigo? Eu resumo em uma palavra: união. E eu vejo o sul de Minas, Fábio, ele não precisa de ser descoberto. O nosso sul de Minas precisa ser vivido por todos nós, por nós que estamos aqui, para nós sabermos o que nós temos aqui. E a partir do momento que a gente oferta essas experiências, com certeza nós estamos fazendo o nosso presente e com certeza vamos deixar um futuro brilhante para todos que aqui viverão e passarão. Que assim seja, meu amigo. Saúde. Boa. Minhas queridas confreiras, meus queridos confrades, a economia ela é feita de pessoas que sonham grande e trabalham muito e com propósito. Quando o setor cresce, a cidade inteira cresce junto. E quando a região se conecta, o impacto se multiplica. E você, acredita que o sul de Minas pode se tornar uma referência nacional em enogastronomia? Escreve aqui nos comentários e vamos juntos nessa construção. Porque prosperidade é fruto de união e visão, como o Rolando acabou de falar. E falando em um futuro melhor, eu quero falar para vocês da Revive Seguros, que oferece soluções completas para proteger você, sua família e o seu patrimônio. Proteção sob medida para empresa, patrimônio e projetos de vida. Revive Seguros, segurança e confiança para você viver suas experiências sem preocupações. Você já pensou em proteger a sua família, cuidar da sua saúde e ainda planejar a sua aposentadoria com segurança? A Revive Seguros, com o especialista Igor Cardoso, economista e corretor habilitado pela SUSEP, oferece soluções completas em 3 pilares: seguros de vida estruturados, que blindam a sua renda e patrimônio, planos de saúde nacionais com mais cobertura e menor custo, e previdência privada, para garantir a sua independência financeira no futuro. Revive, protegendo vidas, garantindo futuros. Conte com a gente.
Rolando, que episódio importante e poderia dizer um marco para a gente falar entre o passado, o presente e o futuro e tudo que a gente pode construir juntos. A gente falou aqui de experiências, a gente falou de gastronomia, de turismo, de calendário, de eventos e de economia real. Falou como o setor de bares, restaurantes e hotelaria, juntos, é um motor de desenvolvimento e principalmente de como que o sul de Minas tem tudo para se posicionar com ainda mais força. Principalmente, a gente já tem isso na nossa raiz, se a gente conseguir fazer esse trabalho integrado com estratégia e com profissionalismo. Eu quero te agradecer muito por aceitar o convite e estar aqui com a gente, compartilhando a tua visão, prática, a sua vivência, trazendo também a experiência de Pouso Alegre e de toda a região, principalmente para quem está na linha de frente, está dando a cara a tapa, sendo criticado, julgado, muitas vezes condenado, e mesmo assim levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e segue firme e forte, e você pode contar comigo sempre. Querido, o espaço agora é todo seu para uma mensagem final, para os empresários, para as lideranças e para todo mundo que acredita que cidade forte se constrói com gente preparada, com um setor organizado e com projetos bem feitos. Fábio, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje em Poços de Caldas. Parabéns, né, pelo seu podcast, fantástico, excepcional, um bate-papo que aí nós debatemos várias coisas, colocamos várias situações e eu vejo a oportunidade das pessoas também olharem, né, o que nós estamos fazendo, o que nós queremos fazer, não só por Pouso Alegre, mas por todo o nosso sul de Minas. Nós temos vontade de fazer, tem pessoas que têm vontade de fazer, de realizar, de entregar. Então, eu convido não só de Pouso Alegre, mas os empresários de Poços de Caldas, Varginha, as cidades menores daqui no nosso entorno. Vamos dar as mãos, vamos nos unir, vamos nos associar uns aos outros, vamos trocar as nossas experiências, que eu tenho certeza que em um curto espaço de tempo, o sul de Minas será outro totalmente diferente, com muita oportunidade. Então, o empresário que, né, nos acompanha, vamos juntos, vamos fazer o melhor. Nós temos tudo pronto, falta dar as mãos, falta nos associar e caminhar no mesmo rumo. Tamo junto, meu amigo! E que episódio incrível, pessoal! Hoje nós recebemos aqui Rolando Brandão, que é um líder que tem feito um trabalho incrível na gastronomia, no turismo e na economia de Pouso Alegre e do sul de Minas. E se esse papo fez sentido para você, compartilhe com alguém que empreende, que trabalha com turismo, que vive a gastronomia ou que acredita no potencial do sul de Minas. Siga o Eno Experiências nas redes sociais, acompanhe a nossa agenda e continue brindando com a gente. E lembre-se sempre, hein? Viver é brindar com a alma. Até o próximo episódio, pessoal. Valeu!